Muito bem, estamos chegando com o programa Fora da Área desta terça-feira, dia 2 de junho, aqui nos canais da TV Minuano, na internet e também através do nosso YouTube. Você nos acompanha de segunda a sexta, sempre das 11h30 ao meio-dia com o melhor do futebol gaúcho. Venha conosco e confira as seguintes atrações. Rumo ao Hexa. Seleção busca inspiração na própria história. Vice-presidente do Grêmio é desligado. Antônio Dutra Júnior seguirá no Conselho Administrativo. Festival de gols nas categorias de base. Dupla Grenal goleia adversários na estreia do Brasileiro Feminino Sub-17. Tudo isso e muito mais você confere conosco aqui no programa Fora da Área e também hoje a participação especial dos comentários para a gente debater os assuntos e a pauta do dia com o ex-ponteiro da dupla Grenal Seleção Brasileira, Maurício Anastácio. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Fora da Área e a gente já começa falando de Campeonato Brasileiro, mas não dentro de campo, até porque a competição somente será retomada após a Copa do Mundo. Mas fora de campo, a segunda-feira que passou foi de muitas informações, tanto pelo lado do Grêmio, como também pelo lado do Internacional. Pelo lado do Grêmio, uma nota oficial foi divulgada pela assessoria de imprensa ainda na tarde de ontem, comunicando a saída do vice-presidente de futebol, Antônio Dutra Júnior, que acabou solicitando o seu desligamento do departamento de futebol por razões pessoais e profissionais. O Grêmio agradeceu a dedicação e o trabalho realizado na retomada da hegemonia do Campeonato Gaúcho e na construção e condução do projeto de reformulação do departamento de futebol. O Antônio Dutra Júnior seguirá normalmente contribuindo com a gestão como vice-presidente do Conselho de Administração. E a partir da data de ontem, o atual diretor Rafael Lima assume como vice-presidente de futebol. Maurício, tudo bem? Mais uma vez, prazer em recebê-lo aqui. Bom estar com você. Qual o impacto da saída de um nome importante da direção, que até então vinha contribuindo, mas que agora seguirá normalmente no Conselho de Administração, mas não mais no cargo que ele exercia? Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, né? É uma situação delicada, né? Todos os resultados, é engraçado, né? O futebol. Os resultados dentro do campo traz esse transtorno, traz essas desavenças, mas ele começou um trabalho esse ano, eu acho que é cedo para falar alguma coisa, mas se ele resolveu sair, né? E botar uma outra gestão, uma outra pessoa, espero que dê tudo certo, porque o Grêmio é grande, né? E eu tive lá no jogo, né, cara? Eu acho que o jogo foi um jogo muito bom, e só que o Grêmio depois, segundo tempo, se perdeu. Mas nós vamos falar disso mais tarde um pouquinho. Mas a saída dele da direção direta assim é ruim, mas eu tenho certeza que eles vão estar todos juntos, né, nesse mesmo composto. Muito bem. E outra informação referente ao Grêmio, o Grêmio preparando ainda mais, né, a modernização da sua arena com a instalação de LEDs. Veja aí. É a Arena do Grêmio se preparando para o futuro. Do lado do Grêmio, tivemos essa notícia, mas também outra nota oficial, também pelo lado do Internacional, acabou sendo divulgada nesta segunda-feira. O Internacional, que comunicou, através dessa nota oficial, ajustes na sua comissão técnica de apoio ao futebol. Como parte desse processo, o Internacional oficializou a saída do Leonardo Martins, preparador de goleiros, Aparecido Donizete, auxiliar da preparação de goleiros, e também do auxiliar de preparação física, João Goulart. O Internacional agradeceu o trabalho, né, prestado pelos seus profissionais, desejando sucesso na trajetória e na continuidade das suas respectivas trajetórias.
tivemos a saída do dirigente do Grêmio, Maurício, e pelo lado internacional, o que tudo indica, como o trabalho dos goleiros não vinha agradando nos últimos jogos, enfim, falhas, erros de posicionamento. Será que isso é devido ao trabalho que vinha sendo realizado? E esses profissionais, então, por bem, tiveram que deixar o clube? Maurício, na tua opinião, como é que funciona? Você que vivenciou essa parte dentro do campo. A culpa sempre tem que cair em alguém, né? Mas eu acho que isso é o profissional, ele falhou, eles estão falhando, então tem que treinar mais, tem que fazer mais trabalhos específicos. Eu acho que sempre vai haver uma falha, né? Mas consecutivamente assim, do jeito que estava, o Internacional saía um, entrava outro com os mesmos defeitos, as mesmas falhas, então estava havendo alguma coisa. E toda mudança é para melhor. Espero que dê tudo certo, possa vir um profissional, um outro profissional que venha compor com o Internacional, que é uma grande equipe, não pode ficar, né? E o setor mais importante para mim é a posição de goleiro, né? Depois vem a zaga, porque uma boa defesa suporta todos os ataques. É verdade. Você foi atacante, inegavelmente, um dos melhores que passou aqui pela dupla Grenal e também na seleção brasileira, mas o que você pôde acompanhar nos últimos jogos, especialmente do Internacional, que você defendeu brilhantemente também, os goleiros foram um fator negativo nos últimos jogos, contribuindo para derrotas e resultados importantes que o Inter perdeu, tanto no Beira-Rio como fora? Eu acho que teve uma sequência de jogos, sim. Muitos jogos que eu assisti, que eu tive o prazer de assistir pessoalmente, eu vi muitas falhas, né? Mas, cara, é complicado também só botar a culpa em cima do próprio goleiro, daquele que está no momento atuando ali, né? Mas eu acho que toda mudança tem que existir. Não está dando certo, há uma mudança para ver se melhora, então vamos torcer para que essa mudança que vai acontecer possa dar a motivação a esses atletas que estão ali treinando, que precisam de força nesse momento tão delicado do Internacional. Topa falar de Copa do Mundo comigo agora? Claro, vamos lá, vamos lá. Rumo ao Hexa. É isso aí, estamos na contagem regressiva e para fazer história, a seleção brasileira tem que conhecer a sua história. E por isso, a visita ao Museu da CBF. Isso aí sim, ó, cara. Coisa linda. Só falando rápido. Deixa de mentira. Deve ser de arrepiar visitar o Museu da CBF, se você teve a oportunidade de conhecer, no evento da semana passada da convocação, certamente é um momento inesquecível na carreira de qualquer profissional. Eu acho que isso aí vai servir como motivação para esses jogadores que estão indo, um momento tão especial do Brasil, né? Eu acho que mostrando as taças, mostrando as conquistas, isso mexe com a gente é brasileiro, né? Eu tenho certeza, eu fiquei emocionado aqui, imagine eles lá, né? Vivenciando isso para disputar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que foi muito, muito inteligente o trabalho do staff da seleção. Temos os nossos convocados que vão representar o futebol gaúcho nas seleções da Copa do Mundo. Veja aí
quem serão os nossos representantes. O Grêmio tem o goleiro o Everton na seleção brasileira e mais o Balbuena no Paraguai. Gosta do Balbuena? Gosto do Balbuena, bom jogador, muito bom jogador. Mas esse goleiro aí para mim tinha que ser até titular. E pelo lado do Internacional, o Rocher na seleção uruguaia e o Félix Torres na seleção equatoriana. O que te parece? Bacana ter representantes aqui, pessoas que estão aqui, jogadores que estão atuando aqui no nosso Rio Grande do Sul, e mostrando que o Rio Grande do Sul está com uma pegada boa, está aqui com jogadores que estão vestindo as camisas das seleções aí no país. E o Everton, para mim, é um jogador que eu vou torcer para que ele venha assumir a seleção brasileira como titular. Será que o torcedor está confiante que a seleção brasileira vai ganhar? Vamos saber que o meu povo na rua está acreditando na Copa aí? Eu não sei, hein? Vamos ver. Gostaria de saber de vocês quem seriam os favoritos para a Copa do Mundo. O Brasil é sempre um favorito, né? Mas eu acho que a França, agora com essa vitória do PSG, deu uma fortalecida, e a Espanha com o Yamal também vem sempre bem. A minha favorita, digamos assim, seria o Brasil, né? Mas olhando o retrospecto, acho que a França sai na frente, com certeza. Na minha opinião, o favorito é a Argentina, na minha opinião, mas torço muito pelo Brasil, por causa da seleção, né? Trazer o Hexa pra nós aí. Mas, né? Se não cair, eu tô torcendo pra Argentina mesmo. O favorito pra mim é o Brasil, porque eu sou brasileiro e eu acredito na nossa seleção. Eu acho que hoje o favorito é a Alemanha, né? Eu gostaria que fosse o Brasil, mas eu acredito que hoje o favorito é a Alemanha. E a Alemanha coloca nessa prateleira aí como favorita, ou uma Espanha, uma França? Alemanha, França, a Espanha e o Brasil. E tem a Argentina correndo por trás aí. Mas esses são os favoritos que podem vir a conquistar pelo menos a gente está atrás do Hexa, né? Vamos torcer para que o Brasil. Eu torço para o Brasil sempre, perdendo ou ganhando, eu sou o Brasil e torço para que eles possam fazer um grande trabalho. Alguma história marcante que você tenha acompanhado dentro ou fora de campo da Copa do Mundo? Tenha te chamado a atenção? Cara, o pessoal... E aquela que não saiu da memória? Uma coisa da memória que fica, a Copa do Mundo mexe com o Brasil todo, né? E agora, quando a galera gritou Neymar, poxa, pelo menos ali, estava todo mundo ali na expectativa da escalação, o povo brasileiro todo gritou, né, com a esperança, né? Mas eu acho que Neymar é uma peça importante, é um jogador importante para a seleção. Mas a seleção tem outros jogadores que tem. Porque é o seguinte, todos os times que eu passei, o grupo é campeão, o grupo queria. Então, se esse grupo quiser, não tem igual. Eu acho que o brasileiro, técnica, habilidade, criatividade, é o Brasil. E eu estou torcendo para que dê tudo certo. E vamos saber aí dos nossos telespectadores, o povo na rua fala das suas histórias de Copa. Acho que 2002, a final que a gente pôde ver contra a Alemanha, com o Ronaldo fazendo 2 gols, pra mim, vi com meus pais, com meus irmãos todos, pra mim é o momento mais marcante. A Copa 2002 com certeza é marcante. Eu tenho uma passagem familiar, digamos assim, a minha irmã faz aniversário no período da Copa, então sempre é um momento de reunir a família, assim, a gente curtir o jogo junto, então vem passando Copa a Copa, sempre tem esse momento aí que é bem legal. Um lance, assim, que me marcou muito, assim, que não é muito bom, foi o lance do Neymar, quando se machucou, lá que teve aquela lesão que ele teve fora lá, e o 7-1, né, que é bem marcante para todos os brasileiros, né, então é esse lance aí mesmo, esse jogo aí. Para mim foi a Copa de 2006, com o Kaká, Ronaldinho, mesmo que a gente não tenha ganhado, foi uma Copa muito marcante. E seguimos dando a contagem regressiva, aguardando a Copa do Mundo de 2026. Vamos falar agora da nossa realidade aqui, o gauchão da Série A2, as novidades em termos de contratações. O Aimoré acertou a contratação do centroavante Luiz Dalla Corte, de 21 anos. Teve passagens pela base do Curitiba, do Internacional e também no Independiente Júnior do Equador. E no Glória da Vacaria, a novidade fica por conta do seu novo comandante, William Campos, que vai trabalhar aí visando a volta, né, do Glória à Série A do Campeonato Gaúcho. Ele que teve passagens recentes por Inter de Santa Maria, Guarani de Bagé e também no Avenida.
Vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. Aliás, Campeonato Brasileiro Masculino Sub-17. Os resultados da rodada. Juventude 1, Grêmio também 1, no Homero Soldatelli em Flores da Cunha. E a vitória do Internacional sobre o Flamengo por 2-1. Vamos aos gols do jogo, os gols do Internacional. Veja na tela aí, Fabrício Prado marcou este gol aí, abrindo o placar. E depois temos o gol do... Vamos conferir aqui o segundo, né? O gol do Flamengo. Rafael Barreto. E o Kempis vai fazer de pênalti, marcando então placar final 2 para o Inter, 1 para o Flamengo. Próxima rodada aí para você conferir. Vamos aos jogos aí. Os jogos serão os seguintes: Botafogo e Internacional. Também amanhã, Bahia e Juventude e Grêmio contra Cruzeiro. Agora sim, vamos falar do feminino Sub-17. Resultados da rodada para você aí. 2 goleadas, na verdade, 2 grandes goleadas da dupla Grenal. Pelo grupo B, lá em Londrina, o Grêmio fez 5-0 no Londrina e o Internacional goleou o Internacional por 4-1 nesta equipe que é a Sociedade Esportiva e Recreativa Pinhalzinho. Vamos aos gols do jogo do Internacional. Laura Dupont abriu o placar para as gurias coloradas. Yasmin Contra faz o segundo gol do Internacional, cobrança de escanteio, foi tentar salvar e meteu contra o Patrimônio. Ingrid Piauí, de pênalti, o terceiro gol das gurias coloradas. E a Duda Zanqueta, após bela jogada, evitando a bola sair pela linha de fundo, se livrou de 3 marcadoras da goleira e fez um belo gol. Golaço, hein, Maurício? 4-1 para o Internacional. Já o Grêmio aplicou 5 no Londrina. Veja aí na tela. Mari Cândido abriu o placar aí com colaboração da goleira paranaense. Tefi Calisto. Que pintura, hein? 2-0. A Daphne Amaro vai marcar o terceiro gol do Grêmio. Lambança na zaga paranaense, ela se aproveitou, não tem nada com isso. E depois, mais 2 gols da Tefa Kerber. Este na saída da goleira da equipe paranaense. Cobrança de escanteio e lá estava ela bem posicionada de testa. Fez o 5º e decisivo gol. Próximos jogos da dupla Grenal para você conferir conosco aí. O Grêmio recebe o Criciúma neste sábado, lá em Eldorado do Sul. E no CT do Futivida, em Viamão, o Internacional joga contra o Rio Negro de Manaus. Vamos falar do Gauchão Sub-20 Série A1. Os resultados dos jogos de ida das quartas de final. Novo Hamburgo 0, Grêmio 1, São Luís 0, Internacional 1, São José 13, Ipiranga 0 e Caxias 1, Juventude 4 no clássico Caju. Vamos aos gols dos jogos. Na vitória do Internacional, Alisson fez este gol aí, 1-0 diante do São Luís, lá no estádio 19 de outubro. Já em Novo Hamburgo, no estádio do Vale, Adrielson marcou o gol da vitória do tricolor de testa, sem chances para o goleiro. Ontem teve a disputa do clássico Caju. O Caxias até saiu na frente. Jogo realizado no estádio Centenário, bate-rebate da defesa Matheus, 1-0 Caxias. Depois temos o empate do Juventude, cobrança de escanteio de cabeça. Caô Costa deixou tudo igual. Terceiro gol do jogo, segundo do Juventude, com João Paulo envolvendo o defensor, para lá, para cá, e depois ele ainda avança mais um pouco e faz este belo gol, hein? Mais um gol, outro golaço na rodada. Nicolas faz mais um gol para o Juventude, estava fácil, e o Caô Costa fechou a conta em 4 para o Juventude, 1 para o Caxias, já na casa dos 44 minutos do segundo tempo, na casa do adversário de virada, é muito melhor. Vamos aos jogos de volta das quartas de final. Confira aí na tela como estão os jogos. Na sexta-feira, Grêmio e Novo Hamburgo, em Eldorado do Sul. No sábado, no João Assone, o Ipiranga recebe o São José. Domingo, em Alvorada, Internacional e São Luís. E em Caxias do Sul, jogo da volta entre Juventude e Caxias. No Gauchão Sub-20 Série A2, os resultados da rodada foram os seguintes. Glória 3, Clube 1992 1, Futebol com Vida 3, Pelotas 1, Aimoré 2, Tamoio 0 e hoje tem bola rolando. Às 3 da tarde, Brasil de Pelotas e Rio Grandense. O Futivida tem 100% de aproveitamento. Bruno abriu o placar para o Futivida com esta camiseta, bela camisa aí, cor verde-limão, né? Olha o goleiro de novo, entregada.
Mais uma, né? E o terceiro gol foi marcado pelo Fabrício. Placar final, Futivida 3, 1 para o Pelotas. Em São Leopoldo, o Aimoré venceu a equipe do Tamoio por 2-0. Primeiro gol marcado pelo Rubens. E depois o Leonardo Yuri fechou a conta. Aimoré 2, Tamoio 0. Próximos jogos da competição para você conferir conosco. Temos aí Clube 1992 e Aimoré, Pelotas e Glória, Panambi Futebol com Vida, Tamoio e Brasil de Pelotas. Agora a Copa do Brasil Sub-15. Vamos aí na segunda fase. Tivemos a goleada do Internacional sobre o Bragantino por 6-1 e o Grêmio acabou sendo eliminado, né? Perdeu por 4-1 para o Palmeiras em Eldorado do Sul. No Sub-15, temos aí os resultados para você conferir conosco. Novo Hamburgo 2, Esportivo 0, Rio Grandense Montenegro 1, Soledade 0, Guarani de Venançoel 0, Progresso 2. Na quinta tem Inter e Tamoio. Ainda também pela competição, Igrejinha fez 7-0 no Rio Grandense, Apafute Cruzeiro de Santiago 0-0, Sul-Brasil 3, Cruzeiro 1 e Cerâmica 0, Juventude 1. E pelo grupo C, São Luís 1, Aimoré 2, Atlético de Carazinho 1, Americano 2, Caxias e Clube 1992 empataram 1-1, quinta tem Passo Fundo e Grêmio. Vamos conferir agora os gols de Novo Hamburgo Esportivo. Robert fez o primeiro lá no estádio do Vale, achou o seu companheiro livre de marcação, né? E depois o Gustavo, né? Após a cobrança de falta, enganando o goleiro, a bola entrou diretamente. O Sul-Brasil venceu o Cruzeiro por 3-1. Vamos aos 3 gols do Sul-Brasil. O primeiro deles, do Henrique, cobrando pênalti. Depois, Samuel ampliou a contagem, 2-0. Você vê aí o segundo gol da equipe do Sul-Brasil. E depois, o Bamberg vai fechar a conta. O Cruzeiro ainda marcou, mas o Sul-Brasil abriu esta vantagem de 3 gols, placar final 3-1. Em Ijuí, tivemos São Luís e Aimoré. Primeiro gol do jogo do Arthur Augusto para o São Luís. Aí você vê aí, gol bonito. E depois o Aimoré vira o confronto, com 2 gols marcados pelo Brasil. Isso mesmo, Brasil. Aí, belo gol, né? Belo gol, né, Maurício? E depois, ao estado do gramado, em 19 de outubro, mais uma bela jogada do Aimoré e aí o segundo gol do Brasil. Vamos aos próximos confrontos para você na tela aí, todos os jogos. Esportivo e Guarani, Tamoio e Soledade, Progresso e Inter, Rio Grandense e Novo Hamburgo. Isso no A. No B, Juventude Sul Brasil, Rio Grandense e Cruzeiro de Santiago, Cruzeiro de Cachoeirinha e Igrejinha, Apafute Cerâmica. E no C, Americano e São Luís, Grêmio e Carazinho, Aimoré e Clube 1992, Caxias e Passo Fundo. E vimos aí o show de gols, né? Gols bonitos, a base fazendo bonito aí pelo interior e também na dupla Grenal, Maurício. Lindo, lindos gols e, poxa, é bacana tu ver, né, a atuação das meninas, o crescimento, desenvolvimento que elas tiveram, né? Acho que o Inter e o Grêmio, nessa formação de 15, 17 até o Sub-20, está com uma equipe muito bem formada. Acho que a seleção brasileira poderia, o pessoal da seleção vir aqui buscar algumas atletas aqui no Rio Grande do Sul, porque eu vi qualidade, hein? Vi qualidade. O pessoal se empenhou, né? Se empenhou. Muito maneiro. É gostoso ver uma competição assim, né? Bem elaborada, e os jogadores atuando do jeito que estão atuando. As jogadoras estão, assim, com a criatividade, fazendo gol de fora da área, gol, dribles, jogadas que a gente dificilmente vê no futebol, e essas meninas fizeram esse final de semana muitos gols bonitos. Valeu. Obrigado, Maurício. Até a próxima. A gente se vê. Obrigado aí pela participação. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau. Tamo junto.